De Viva Voz 3, conta hoje com a participação de Rita Basílio de Simões para refletir sobre a expansão dos média e da digitalização e a sua relação com as trajetórias dos direitos das mulheres em 50 anos de democracia em Portugal. Doutorada em Ciências da Comunicação, Rita Basílio de Simões é professora na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde coordena o doutoramento de Ciências da Comunicação. Investigadora do Centro de Estudos Sociais da mesma universidade, tem ampla produção científica sobre média, género, representações mediáticas e espaço público, usos e consumos mediáticos, violência e ódio online, entre os anos Sociologia do Jornalismo, Estudos Feministas e de Género, Estudos Críticos da Internet e Criminologia. É coordenadora nacional do Global Media Monitoring Project, Who Makes the News, o mais antigo e extenso projeto mundial sobre mulheres nos médias. A entrevista é conduzida por Teresa Alvarez, investigadora do Grupo de Estudos sobre as Mulheres, Género, Sociedades e Culturas, do CEMRI, Universidade Aberta. Rita Basílio, muito obrigada, antes de mais, por ter acedido colaborar com o projeto de Viva Voz nesta terceira edição. É um gosto, muito gosto mesmo de estar aqui consigo, para falar sobre a relação entre mulheres e o espaço público no âmbito daquilo que são os mídia. Ao longo dos 50 anos de democracia que o nosso país vive desde os anos 70, os mídia proporcionaram às mulheres a ocupação do espaço público em pé de igualdade com os homens, ou seja, temos de facto uma visibilidade das mulheres e uma presença e uma atuação das mulheres no quadro dos mídia de uma forma próxima àquela que se verifica com os homens, ou nem por isso? Pergunto-lhe. Bom, então, em primeiro lugar, eu é que agradeço este amável convite. É com muito gosto que, de facto, estou aqui nesta conversa com a Teresa Alvarez. Muito obrigada. Bom, e respondendo à questão, eu se calhar diria que os meios de comunicação proporcionaram às mulheres a ocupação do espaço público, sim, auxiliaram a promoção da igualdade de género. Não posso dizer que fosse nos mesmos termos em relação ao lugar que os homens ocupam no espaço público, porque de facto, apesar de ser absolutamente legítimo sublinhar o papel dos média na promoção de imaginários e visões mais diversificadas acerca do próprio papel das mulheres e do lugar das mulheres na sociedade, a verdade é que os média fizeram tudo isto, sim, ao longo destes 50 anos, mas de formas muito contingentes e ambivalentes. Eu posso dar o exemplo da visibilização do problema da violência doméstica, que particularmente os média informativos tiveram de facto um papel muitíssimo importante, obviamente a par com os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, em transformar o problema da violência doméstica num problema social legítimo. Conseguiram mostrar aquilo que se estava a passar num espaço que a sociedade sempre considerou impoluto e sagrado, que é o espaço do lar, que não se vislumbrava como um possível lugar de inseguro e problemático para as mulheres, e os média conseguiram trazer para o espaço público o problema da violência doméstica. Eu tive a oportunidade de fazer uma análise longitudinal do modo como a cobertura informativa foi sendo feita desde os anos 70 até essencialmente aos anos 2010, e se no final dos anos de 1980 era publicada menos de uma peça, quando nós chegamos aos anos 2000,
pelo menos 3 peças eram publicadas sobre esta matéria, ampliando também a diversidade de vozes e de imaginários sobre o problema da violência doméstica e, portanto, é inegável os progressos nesta matéria e toda a evolução que o problema legal da violência doméstica tem sofrido, eu creio que também se pode atribuir ao papel que os médias desempenharam neste sentido, não é? De ir, no fundo, procurando acompanhar e acelerar a mudança social. Mas isto não significa que, de facto, os médias não continuem a reproduzir imaginários que são muito problemáticos do ponto de vista do lugar e do papel que mulheres e homens desempenham na sociedade, que não sejam muito problemáticos para a imaginação coletiva da nossa vida das relações sociais e estas assimetrias que os média vão reproduzindo, naturalmente que estão articuladas com aquilo que a nossa sociedade também é, do ponto de vista mais amplo, em que sabemos que são normalizadas nas práticas sociais, nas diferentes práticas sociais, formas de manter os desequilíbrios de género e as experiências de sofrimento. E quando nós olhamos para os meios de comunicação, nós vemos também que continuam, do ponto de vista da produção, a ser muito genderizados, espelhando também a sociedade, ou seja, com as mulheres a terem mais dificuldade em aceder a cargos de chefia, com as mulheres ainda a oferirem salários diferentes relativamente aos trabalhadores homens, com menos oportunidades de desempenhar os seus trabalhos, portanto, este retrato da paisagem comunicacional, naturalmente que reflete de alguma maneira o que se passa nos diversos campos e setores do mundo laboral. E nós acreditamos, nós que investigamos estas matérias, acreditamos que também que esta genderização também de alguma maneira nos ajuda a compreender a razão de ser das representações ainda tão desequilibradas, não é? Portanto, eu diria que o papel dos média ao longo do período democrático tem sido crucial para a produção de muitos quadros referenciais que permitiram desnaturalizar muitas desigualdades históricas. Contudo, o seu contributo para verdadeiramente afrontar valores societários que são valores que continuam a determinar que mulheres e homens sejam valorizados de forma diferente na sociedade, deve ser analisado muito casuisticamente, porque é muito ambivalente o contributo dos média. Bom, Rita, então deixe-me fazer-lhe colocar-lhe uma questão que vai ao encontro de uma função que tem tido desde 2019 e que é no âmbito penso que se pode designar projeto, o Global Media Monitoring Project, Who Makes the News. Desde 2019 é a coordenadora nacional deste projeto de monitorização dos mídia. E eu gostava de lhe perguntar, quer ao nível da participação das mulheres na produção de conteúdos mediáticos, quer ao nível da forma como elas surgem nesses mesmos conteúdos mediáticos, no âmbito da televisão, rádio, imprensa, pronto, seja em que âmbito for, no fundo, como é que surge Portugal face aos outros países cobertos por esta monitorização? Como é que surge e como é que Portugal tem evoluído face aos outros? O Global Media Monitoring Project já existe desde 1995 e sempre a cada 5 anos as operações internacionais de monitorização saem à rua. E Portugal participa neste grande projeto internacional desde 2005, sempre a partir da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi coordenado até eu entrar na coordenação pela professora Maria João Silveirinha. E quando eu entro na coordenação, aquilo que fiz foi manter o espírito daquilo que a professora Maria João Silveirinha tinha vindo a seguir e procurar alargar a participação a outras instituições. Digamos que o que este projeto tem de tão especial é, claro, o facto de permitir uma monitorização regular
das representações mediáticas, de um ponto de vista de género, mas também dá um contributo muito importante para a consciencialização da importância de incorporar as questões de género nas análises que nós fazemos. No fundo, promove consciência crítica também do ponto de vista da própria literacia mediática. Portanto, quanto mais pessoas nós envolvemos, mais o efeito de cascata pode funcionar. Agora, relativamente ao balanço, bom, aquilo que nós podemos dizer é que os resultados que o projeto nos vai permitindo ter, e em 2020 não foi exceção, revelam sempre algum tipo de progresso, e em 2020 realmente também pudemos verificar progresso do ponto de vista da representação das mulheres nos média e também do ponto de vista da produção, ou seja, da presença de mulheres jornalistas a produzirem conteúdos. Inclusivamente, nós, Portugal, ficámos acima da média europeia no que diz respeito à presença global de mulheres na cobertura informativa. A nossa percentagem fixou-se nos 34%, quando a média europeia se ficou pelos 28%, mas ainda assim temos de admitir que continuamos a ter uma representação assimétrica. Portanto, por cada 3 pessoas que aparecem representadas nas notícias, só uma é que é mulher, não é? Nós também conseguimos observar uma presença mais pronunciada de mulheres na qualidade de fontes informativas, embora sobretudo quando se tratava de produção informativa de contexto local. Do ponto de vista de notícias que afloravam o contexto nacional e internacional, essa presença era muito mais tímida. Conseguimos também perceber que as mulheres, apesar de continuarem a estar em minoria no conjunto de áreas que as notícias vão abordando, política, economia, celebridades e espetáculos, há uma área em que se mantém e que até subiu do ponto de vista da representação das mulheres, que é a área social e legal, mas este é um resultado que deve ser analisado com muitas cautelas, não é? Porque o social e legal também envolve as notícias em que a mulher aparece como vítima, não é? Em que a mulher aparece na condição de vítima. E, portanto, este é daqueles resultados que nos merece vários tipos de análise. Por outro lado, já agora só também destacar isto, porque foi, de alguma maneira, enfim, de alguma maneira frustrante, o seguinte resultado. Estávamos a viver uma pandemia em 2020 e nós sabemos que em Portugal existe hoje uma representação muito pronunciada de mulheres nos cuidados profissionais de saúde e, portanto, seria expectável que nós tivéssemos observado a presença de mais mulheres na qualidade de porta-vozes, na qualidade de especialistas a aparecerem nas notícias. E, na verdade, isso não aconteceu. As mulheres, quando estavam presentes, estavam sobretudo no papel de testemunhas, no papel de, no fundo, a representar a opinião popular, o que retira, de alguma maneira, valor à própria voz da mulher. Não é? Valor como uma voz da autoridade à voz e à figura das mulheres. Esperávamos realmente que os dados nos mostrassem uma outra realidade, mas efetivamente foi esta que mostraram. Por outro lado, o que se manteve contínuo em relação a anos anteriores foi a total ausência, em alguns casos, de notícias que pudessem de alguma maneira desafiar estereótipos de género. E também uma produção muito reduzida, muito diminuta de notícias especificamente centradas em mulheres, problemas relacionados com a parte feminina da humanidade. Relativamente às mulheres como produtoras, portanto, às mulheres jornalistas, nós verificámos um cenário muito mais otimista relativamente às edições anteriores, porque existe em todo o tipo de média, portanto, em todos os setores mediáticos, uma presença de mulheres superior à presença de homens. A verdade é que esta feminização evidente das redações não se repercutiu nos cargos de chefia e de decisão. Portanto, quem domina nas editorias, quem é pivô
das rádios e dos noticiários radiofónicos e de televisão são figuras masculinas e, portanto, continuamos a verificar uma segregação vertical. Para o ano, temos uma nova edição, 2025, do Global Media Monitoring Project, portanto, vamos ver que balanço é que os dados que iremos recolher nos permitirão fazer. Rita, deixe-me só, antes de passarmos ao ponto seguinte, porque estava a ouvi-la, surgiu-me uma outra questão, que é a própria evolução da presença das mulheres enquanto produtoras de conteúdos mediáticos. Isso não altera, ou o que é que acha relativamente àquilo que são as áreas, as dimensões da vida humana que continuam a ser mais importantes para as notícias. A nossa vida inclui muitas dimensões, não é? E umas, nós em termos de representação, associamos-las mais a homens, outras associamos-las mais às mulheres, independentemente de elas serem vividas por homens e por mulheres e fazerem parte da vida de homens e de mulheres. No entanto, a ideia que eu tenho é continuar a haver uma preferência por determinadas áreas de notícia e um esquecimento, uma secundarização de muitas outras que nós ligamos mais àquilo que é suposto ter a ver com mulheres, independentemente disso estar errado. É uma questão interessantíssima e que tem sido muito estudada pela investigação feminista dos média e do jornalismo em particular, porque de facto houve uma altura em que, enfim, existia uma espécie de consenso de que se mais mulheres ingressassem nas redações, estivessem dentro das redações, a desempenharem papéis ativos na produção noticiosa, então os imaginários mediáticos poderiam mudar. Não é? A diversidade de temas poderia aumentar, poderia existir um outro recurso a fontes de informação, acabando com algumas assimetrias, etc. Bom, a verdade é que isso não aconteceu. A verdade é que a feminização das redações, ela se acontece em paralelo com o fenómeno da precariedade das redações. E isto, se calhar, também nos diz muito acerca daquilo que daquilo que são as relações de trabalho na sociedade e o lugar do género nessas relações. Bom, então, em que ponto é que nós estamos hoje, não é? Hoje discute-se, de facto, se há ou não há, enfim, diferenças, não é? Quando estão mais mulheres presentes nas redações. A verdade é que essas diferenças não as encontramos. A ideologia profissional, ela continua a ter uma força, não é? Um peso muitíssimo importante naquilo que são as rotinas de trabalho, naquilo que são as opções de trabalho, naquilo que é o trabalho de seleção do que vai ser notícia, do que não vai, de como é que a notícia vai ser construída, as fontes que vão ser usadas, o enquadramento que vai ser usado, a própria subjetividade individual, tem naturalmente o seu peso, não podemos desconsiderá-lo, mas não se compara àquele que é o peso da ideologia profissional e dos valores de uma profissão que tem sido entendida como muito centrada em valores masculinos, não é? Portanto, numa cosmovisão do ponto de vista do tipo de valores que são tidos como caros e essenciais para que a produção jornalística possa ser uma produção de qualidade. E depois passou a defender-se que, bom, se mais mulheres nas redações não mudam, se este fenómeno não permite alterar, então vamos tentar perceber se mais mulheres a chefiarem as redações, a liderarem as redações, a tomarem as decisões editoriais, de fundo, se isto permitirá ou não. Como ainda não chegámos à fase de ter, de facto, mais mulheres a ocuparem essas posições de liderança, não podemos ainda ter respostas cabais para esta pergunta. Vamos aguardar. Eu tenho algumas reservas, porque considero que, de facto, mais uma vez, a ideologia profissional tem uma força muitíssimo intensa, orientando, dando as coordenadas essenciais para o trabalho ser feito e, portanto, haveria muito trabalho a fazer na transformação desses valores, mostrando que outros valores
que não só aqueles que estão associados a uma cosmovisão masculina do mundo poderão ser valores muitíssimo importantes para que a produção jornalística seja de qualidade e possa fortalecer as nossas democracias. Quando chegarmos a esse ponto, talvez tenhamos mudanças críticas importantes. Eu gostava agora de lhe colocar uma outra questão que tem a ver com os novos meios utilizados pelos mídia e utilizados por todas as pessoas. A internet permitiu às mulheres uma forma de ocupação de um espaço que é público muito rápida e muito ampla, talvez como nunca antes tinha verificado. Mas, por outro lado, estes espaços digitais são simultaneamente espaços de pouco controle, por um lado, e por outro lado, que reproduz, ou que parecem reproduzir, desculpe, formas de interação humana que marcam a nossa vida no mundo real, não é? E, portanto, a misoginia, que faz parte de muito estruturalmente da nossa forma ainda de vida em sociedade, parece continuar presente nos contextos online. Como é que vê o impacto deste mundo digital, e em particular das redes sociais, no progresso dos direitos das mulheres e da igualdade real, vivida, não é teórica, não é narrativa, é vivida entre homens e mulheres? Vejo também de forma muito cautelosa e muito crítica. Eu não creio que hoje existam dúvidas ou muitas dúvidas do papel, quer utópico, quer distópico, da internet e das tecnologias digitais. De facto, nós temos que reconhecer que permitiram uma abertura sem precedentes, não é? De acesso ao espaço público, e isso implicou que naqueles primeiros anos assistíssemos a um grande entusiasmo com esta abertura comunicativa, ou seja, com a ideia do acesso universal, a participação em condições de igualdade. Portanto, tudo isso creio que já teve o seu momento, já ficou para trás, e de facto hoje, sobretudo também a partir da investigação que tem procurado documentar o que efetivamente acontece em ambiente online, a natureza imprópria, tóxica, discriminatória, insultuosa, violenta dos conteúdos que circulam em tantos tipos de plataformas digitais que hoje existem e que nós usamos cotidianamente, que é de facto impossível manter essa visão quase ingênua desse valor democrático sem mais da internet e das tecnologias digitais. O que acontece hoje é que, de facto, estamos a falar de novos lugares de insegurança para as mulheres, ou seja, se a dificuldade foi sempre, a dificuldade sinalizada desde logo pelos movimentos de mulheres, foi sempre o difícil acesso das mulheres ao espaço público, não é? A verdade é que agora parece que esse acesso já não é difícil, mas a verdade é que a face da moeda é uma experiência muito rotineira de contacto com o ódio, com a violência, com formas de tratamento profundamente desrespeitosas dos direitos humanos das mulheres. Em Portugal eu tive a oportunidade de estar envolvida na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra também, um projeto que incidiu precisamente sobre a violência online contra as mulheres e que teve como contexto a pandemia de Covid-19, que, como sabemos, aumentou exponencialmente a conectividade, a presença online e, portanto, foi importante investigar o que se estava a passar, não é? A verdade é que nesses outros espaços públicos as mulheres poderiam estar a sofrer de novo formas de violência muito severas. E é assim que nós, e eu em particular, entendemos este fenómeno, ou seja, como um fenómeno que deve enquadrar-se na ideia de continuidade da violência, não é? Na ideia de contínuo da violência, inscrevendo todos os comportamentos online no entendimento mais profundo das experiências de violência que as mulheres vão enfrentando ao longo da vida. Bom, mas dito isto,
eu não creio que, apesar de tudo, nós devamos ter uma visão determinística das Uhum. tecnologias e das práticas tecnológicas, ainda que elas possam de facto refletir desigualdades persistentes. Penso que nós devemos, sobretudo, mapear aquilo que está a acontecer e devemos tentar criar formas de prevenção e também de punição, quando for o caso, não é? A partir precisamente desses mapeamentos, porque eles poderão dar-nos ferramentas aproveitando o próprio potencial das tecnologias. Porque se as Uhum. tecnologias têm o potencial para a reprodução ou para favorecerem a reprodução destes comportamentos, a verdade é que também têm o potencial para nos ajudar a combatê-los e o segredo está em explorar esse potencial emancipatório das tecnologias para conseguirmos, de facto, fazer face a estas novas modalidades de violência e da misoginia histórica que migraram para o digital. Hum, e isto leva-me a colocar-lhe uma última questão, Rita, e que é, e os efeitos geracionais? Ou seja, o impacto geracional que pode ter um consumo crescente e cada vez mais precoce de toda uma panóplia de produtos digitais, de todo o tipo. Como é que nós, por adolescentes, cada vez em idades mais precoces, rapazes e raparigas, e onde é fácil, ou pelo menos em determinados contextos, é fácil nós assistirmos a uma sexualização e a uma objetificação das mulheres e das raparigas. Há muita coisa que sucede no mundo digital e em particular nas redes sociais e que é amplamente consumido, diariamente consumido e muitas horas por dia consumido por adolescentes, rapazes e raparigas, não é? E isto pode, tem hipóteses, não tem, ou pode ser ultrapassado, ou como é que pode ser ultrapassado, relativamente a um eventual reforço em termos futuros, de gerações futuras, da naturalização da violência masculina sobre as mulheres e as raparigas. Pois eu acho que terá sim, não é? Porque, de facto, quando o lugar e o papel desempenhado por mulheres e por homens no espaço público são reiteradamente desequilibrados, não é? Quando os média, quando os conteúdos mediáticos, sejam eles de que tipo for, quando normalizam a discriminação com base no género, quando perpetuam uma cultura que objetifica sexualmente as mulheres, que silencia as mulheres, que desvaloriza as mulheres, que reifica a estratificação baseada no género, estão a contribuir claramente para que esta situação permaneça. Pelo contrário, pode até existir uma intensificação desse ideário, não é? Que realmente é responsável por uma ordem social tão injusta, não é? Tão injusta. Eu tenho, em particular, procurado entender a misoginia online, muitas vezes que muitas vezes se interseta, não é, com as próprias práticas violentas. E tenho, em particular, tentado entender a misoginia online dirigida a mulheres que são, no espaço público mais amplo, figuras públicas, portanto, mulheres com Uhum. visibilidade. E, de facto, cada vez mais reconheço que este papel, ou o grande papel da misoginia, é o papel de silenciar as mulheres, não é? Silenciar as mulheres, é policiar o seu comportamento no mundo digital para as silenciar, inibindo-as de participar no espaço público, não só digital ou online, mas também offline, por receio de continuarem a sofrer os ataques misóginos, os diferentes tipos de violência que sofrem numa base diária nas suas interações online. E, portanto, quando falamos em silenciar mulheres, estamos a falar num ataque, não é? Num ataque à liberdade de expressão e num ataque à democracia. E isto é, de facto, algo muito preocupante, que considero muito, muito preocupante. Portanto, não estamos a falar, obviamente, de um problema individual, não é? Estamos a falar de um problema sistémico,
muito grave para as nossas democracias, para a saúde das nossas democracias. E tem-me preocupado em especial o lugar e o papel desempenhado por aquilo que se tem vindo a designar de manosfera, que é uma expressão que tem servido para se designar as diferentes plataformas de redes sociais, páginas de médias sociais, fóruns, blogs, etc., que propagam discursos e práticas sexistas e antifeministas e que muitas vezes são alimentadas por figuras com uma influência muito, muito grande, precisamente junto dos mais jovens, das camadas mais jovens. Estamos a falar de espaços onde são discutidas ideias relacionadas com os supostos direitos dos homens, a masculinidade, questões de género, e que têm contribuído sobretudo para promover o ódio, promover a violência, para encorajar o assédio online, offline e também para promover casos extremos de violência no mundo de carbono. Portanto, são realmente fenómenos muito preocupantes que propagam também muita desinformação. A manosfera propaga muita desinformação sobre feminismo, sobre questões de género, alimenta estereótipos, mitos que podem influenciar a percepção pública e aumentar a própria resistência contra políticas de igualdade de género. E claro que isto afeta as pessoas em geral e os jovens muito em particular, que muitas vezes, a reboque de certos discursos inflamados dos influenciadores digitais que propagam precisamente estas narrativas, vão atuar, não é, em consonância com essas mesmas narrativas, às vezes de forma articulada com as ideologias de extrema-direita, hoje muito populares também, e que são capazes, de facto, de apresentar, por exemplo, o feminismo e os seus valores de base como, de facto, uma ideologia que está a minar a sociedade, que está a perturbar a sociedade. Ora, isto deve realmente fazer-nos pensar, deve realmente fazer-nos refletir sobre o que está a acontecer online, as repercussões disto no nosso mundo social mais amplo. E é preciso mostrar com muita clareza aos mais jovens, às e aos jovens, estes mesmos discursos, o modo como representam masculinidades tóxicas, hegemónicas, muito tóxicas, como estes discursos são muito porosos e contaminam muitos conteúdos que as novas gerações consomem também numa base diária e, portanto, é preciso desconstruir estes discursos junto dos mais jovens e é preciso fazê-lo, diria eu, não apenas através de iniciativas pontuais e isoladas, mas é preciso incluir este tipo de trabalho nos próprios currícula, de modo a que a educação formal possa englobar temáticas ligadas à responsabilidade que devemos ter nas nossas interações online. Isto deve acontecer desde muito cedo, portanto, deveria ser incorporado nas trajetórias educativas desde muito cedo, eu diria desde o pré-escolar. Isto também pode ser feito, creio eu, a partir do recurso aos próprios meios de comunicação social profissionais, que têm um papel muito importante em democracia, permitindo que tenhamos eleitorados esclarecidos, não é, sobre os diferentes assuntos do mundo social em que vivemos, e, portanto, acredito que também através de uma ação concertada e regular dos meios de comunicação social profissionais, nós possamos ter a possibilidade de trilhar um caminho rumo a uma sociedade mais justa. Bom, Rita, depois desta conversa, que já vai longa e que com muita pena minha vamos ter que dar por terminada, queria agradecer-lhe imenso tudo aquilo que partilhou connosco, muito que isso nos permite aprender, pensar melhor sobre todas estas questões. Agradecer-lhe uma vez mais, em nome pessoal, obviamente, por ter tido o privilégio de estar aqui consigo, mas em especial em nome do projeto de Viva Voz 3. Muitíssimo obrigada. Obrigada eu, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada.